amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Essa passagem da Escritura fala sobre o incansável amor de Deus. E há muita gente que se questiona honestamente quanto à duração, à durabilidade, à capacidade de permanecer do amor de Deus por ele. Nós que somos seres que erram, seres que falham, pessoas muitas vezes incoerentes quanto àquilo que falamos e fazemos, pessoas precipitadas, pessoas em quem não habita bem algum. Frequentemente somos flagrados, sendo derrotados por certas questões, certos pecados contra os quais nós declaramos guerra. Nós dissemos, não vou mais cair nisso, não vou mais cometer isso, não vou mais fazer isso. E aqui e ali nos vemos prostrados, tendo tropeçado, tendo caído. E aí vem essa sensação, eu acho que Deus não vai me dar mais uma chance. Eu acho que Deus não vai querer mais nada comigo. Eu acho que o amor de Deus por mim para aqui. Muita gente se vê desta forma. Mas a palavra de Deus nesse texto, que aponta para Pedro e seu pecado, muito mais aponta para Jesus e o seu amor. E mostra que o amor que Deus tem por nós é um amor teimoso, é um amor que não desiste, é um amor que insiste, é um amor que está para muito além do nosso pecado, é um amor cheio, embebido da graça de Deus, e que nos levanta, que nos restaura, que nos abençoa. Esse amor que Deus tem por mim e por você, é um amor capaz de cobrir a nossa tortuosidade. Quando nós olhamos para Pedro e a sua trajetória com Jesus, nós descobrimos que Pedro tinha um temperamento decepcionante. Pedro era impulsivo, Pedro tinha nervos à flor da pele, era um homem colérico, era um homem que se enfezava com facilidade e perdia as estribeiras. Quem não se lembra daquela passagem de Pedro com Jesus, Jesus e Pedro, Jesus andando sobre as águas e Pedro também. E num dado momento, Pedro começa a afundar, mas ele tem essa coisa da impulsividade de dizer, Jesus, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, deixa-me ir até o Senhor andando sobre as águas. Pedro é esse homem de sentimentos e ações contraditórias. Ele, numa conversa com Jesus e os discípulos, tem coragem suficiente para afirmar que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Filho de Deus, mas na mesma conversa ele tem a disfarçatez de olhar para Jesus e dizer, Senhor, essa história de cruz, não, Senhor, longe de ti tal coisa, Senhor, não morrer na cruz de maneira alguma. E Jesus repreendê-lo, dizendo, aparta-te, Satanás. Pedro parece ter se alinhado àquilo que o diabo muito bem poderia sugerir ao Senhor Jesus. Quem não se lembra das juras de lealdade de Pedro para com Jesus, e dizendo, ainda que todos te abandonam, eu jamais te deixarei. E vemos ele lá na casa de Caifás, naquela noite, quando inquirido 3 vezes, nega a Jesus, descaradamente dizendo, eu não o conheço, não sou eu não andava com ele. Pedro tinha um temperamento decepcionante, como muita gente aqui.
Pedro também tinha um caráter decepcionante, porque Pedro frequentemente, diante da pressão, jogava as suas convicções no lixo. Quem não se lembra de situações em que Pedro, na hora de reagir de uma maneira firme a agradar ao Senhor, ele virava as costas, ele tinha uma atitude diferente. Enquanto o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia: eu acabei a carreira, Timóteo, e eu guardei a fé. Pedro era o tipo de gente que muito bem poderia dizer: eu guardei a fé e dei uma carreira. Eu fugi, eu virei as costas, eu me acovardei. Tanta gente que vive debaixo de um caráter instável, de um caráter decepcionante. Mas Pedro também tinha uma estrutura emocional decepcionante, porque no meio dessas contradições, dessas idas e vindas, dessas incoerências que Pedro provava na sua vida, quando dizia uma coisa e muitas vezes fazia outra, quando tinha uma ação impulsiva, como tirar a espada para cortar a cabeça do centurião romano que veio prender Jesus, e certamente ele se agacha e a espada pega na orelha. Jesus pega a orelha de um soldado no chão e diz: Pedro, não é esse o espírito, não é isso que você tem que fazer, colocando a orelha de volta ali no soldado. Esse é Pedro, esse homem que provava desses altos e baixos. Ele vê o seu dique existencial romper. Diante da negação, ele chora copiosamente. Ele sai da casa de Caifás, tendo negado Jesus, e ele sai chorando. A alma de Pedro está chorando. Emocionalmente, Pedro está em frangalhos, absolutamente destruído. Pedro, que significa pedra, agora era o Pedro pó, totalmente destruído, emocional, espiritualmente. Ele foge dali e desistiu de si e desistiu de Jesus. Mas o amor de Deus é um amor capaz de cobrir a nossa tortuosidade, amém ou não? É um amor também capaz de perdoar a nossa infidelidade. Pedro nega Jesus, dias depois se reúne com os discípulos. É muito interessante porque os anjos encontraram Maria e disseram em Marcos 16, verso 7, vá aos discípulos e diga aos discípulos e a Pedro, faz questão de citar o nome de Pedro, diga aos discípulos e a Pedro. E ele ressuscitou, vai para determinado lugar, e é lá que vocês devem encontrá-lo. E a cena, imaginem, essas mulheres chegando lá no lugar onde os discípulos estavam, trancados, amedrontados, cheias de euforia, dizendo: ele ressuscitou, ele está vivo, a morte não teve a última palavra. E gente, ele marcou um encontro com vocês e com Pedro. Cadê Pedro? Imagina o Pedro naquela sala ali, encolhido, envergonhado, prostrado. Mas Pedro vai, e ele está tão ansioso, que ele diz para os discípulos: eu vou pescar, enquanto o mestre não vem. Os discípulos o acompanham, ele vai lá para dentro do mar da Galileia, está inclusive sem roupas, nu, pescando, até que lá na praia, eles veem com o nascer do sol uma fogueira, a silhueta de um homem, que está lá, é Jesus. O dia do encontro chegou. Os discípulos começam a remar o barco para chegar à praia, mas Pedro está tão ansioso, esse Pedro impulsivo, que ele mergulha e vai nadando na frente dos discípulos, para se encontrar com Jesus. O encontro que Jesus marcou com eles. Quem sabe é nessa noite que Jesus marcou um encontro com muita gente aqui. Muita gente que já desistiu da vida, muita gente que acha que para si não tem mais jeito, muita gente que acha que nasceu com a sina da derrota, com o signo da
da vergonha, com a marca de alguém que não tem jeito nessa vida, pois Jesus marcou o encontro com você nessa noite. E esse encontro é baseado, é motivado e é executado pelo seu amor. Ele perguntou pelo amor de Pedro, como lemos: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta a Pedro: tu me amas? Como Jesus é diferente de nós, não é? Se fôssemos nós traídos, porque aquela negação é uma traição. Se Pedro tivesse feito isso conosco, talvez o encontrando, nós íamos jogar na cara dele o seu pecado. Iríamos destruí-lo por completo, ele que já era cana quebrada. E terminaríamos de destruí-lo por completo. Mas Jesus não faz isso. Jesus não joga na nossa cara os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Ele quer apenas que estejamos conscientes deles, mas não joga na nossa cara. O que Jesus pergunta é pelo nosso amor. Tu me amas? E como disse no batismo, Jesus pergunta pelo amor, porque só o amor responde à altura de Deus. Se você caiu, se você traiu, se você tropeçou, se você foi injusto, se você pecou, não importa. Jesus está aqui, Ele ama você, Ele quer perdoar você, Ele quer transformar você. Porque o seu amor, em terceiro e último lugar, é um amor capaz de apagar a nossa incapacidade. Jesus deu uma oportunidade de afirmação a Pedro. Jesus montou uma situação para que Pedro pudesse afirmar o amor que ele tinha por Jesus. Ora, se ele negou na casa do sumo sacerdote Caifás, negou a Jesus 3 vezes, não o conheço, não sou eu, não tenho nada com ele. Agora, ali naquela praia, Jesus dá a oportunidade de Pedro afirmar o seu amor por Jesus. Por isso ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele curou a memória de Pedro, montando o cenário da negação, porque João capítulo 18, versículo 18, diz que Pedro, quando negou Jesus, estava aquecendo-se ali junto a uma fogueira, a um braseiro. E agora, na praia, ali na Galileia, Pedro tinha, diante de uma fogueira também, a oportunidade de afirmar o amor de Deus e o amor por Deus. Ou seja, Jesus queria substituir uma memória amarga, uma memória de dor, uma memória de traição, uma memória de negação, por uma memória de afirmação de amor, por uma memória de reconciliação, por uma memória de perdão. É isso que Jesus faz conosco. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus há uma nova chance para você. Em Jesus há uma nova vida para você. Em Jesus há um novo caminho para você. Em Jesus há uma vida de salvação, de perdão de pecados, uma novidade de vida para a sua história. Foi assim na vida de tanta gente que está aqui, e também pode ser para você, se você abrir o seu coração para Jesus Cristo. Esse Jesus que encontrou Pedro lá 2000 anos atrás, é o Cristo que encontra você neste lugar, nessa noite, que marcou um encontro com você hoje, que está falando com você. E se você ouvir a sua voz, Ele não vai perguntar o que você tem feito. Ele não vai perguntar dos pecados cometidos, das falhas que você cometeu. Jesus só vai perguntar se você, diante do seu amor, o ama. É isso. E eu gosto, encerrando essa minha palavra, muito de ler 2 de Pedro, capítulo 5, porque é o testemunho de alguém que foi alcançado pelo amor de Deus,
que foi transformado pelo amor de Deus e agora testemunha para todos nós, declara para todos nós o que é que esse amor fez a ele, Pedro. 2 de Pedro, capítulo 5, 2 de Pedro 5, versículo 10 e versículo 11. Desculpa, 1 de Pedro. O que eu falei? Vocês estão com problema de audição. Obrigado, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Olha o que Pedro diz. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Hoje foi um culto em que nós paramos para pensar no que Cristo tem poder para fazer na vida das pessoas. E esse poder quer alcançar você, quer transformar você, quer levantar você, quer perdoar você, quer te dar salvação e uma nova vida pelo poder do amor que Ele tem por você. Curva sua cabeça, feche seus olhos, você na galeria, você aqui embaixo. Será que alguém aqui que é crente em Jesus Cristo, mas o amor tem andado meio frio? Mas você hoje à noite recebeu uma injeção de ânimo, desse amor, diante dos nossos olhos, operado na vida de pessoas. Você é crente e diz, sabe, pastor, estou renovando meu amor por Cristo hoje. Eu quero servir mais, eu quero trabalhar mais, eu quero amar mais, eu quero conhecer mais, eu quero andar mais perto desse Jesus. Tem alguém que é crente aqui e precisa dessa oração? Amém, amém, amém. Mãos que se erguem. Na galeria, amém, eu já sou crente, mas eu entendi que eu preciso estar mais perto desse amor. Eu preciso amar mais. Deus abençoe, amém. Que bênção aqui na frente. Louvado seja Deus. Quantas mãos. Agora alguém aqui que ainda não conhece esse amor de verdade. Esse amor que foi testemunhado aqui durante o batismo. De gente que conheceu Jesus, conheceu o amor de Jesus. E não importa a trajetória deles, importa o que Jesus fez e a história conta dali para frente. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Coisas velhas passaram, tudo agora é novo. Você quer entregar sua vida a Jesus como Salvador? Você pode fazer um sinal. Eu quero Jesus. Eu preciso de oração. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguém assim? Faça um sinal, apenas um sinal. Nós vamos orar por você. Alguém assim? Eu quero entregar minha vida a Cristo. Na galeria, aqui embaixo, como Cristo transformou a vida de Pedro, Ele é poderoso para transformar a sua história. Entrega a tua vida a Jesus. Eu entendi, pastor, que Jesus é a única esperança. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Alguém assim? Faça um sinal. Nós vamos orar por você. Alguém? Faça um sinal em nome de Jesus. Levante sua mão, nós vamos orar. Na galeria, aqui embaixo, faça um sinal. Apenas um sinal, nós vamos entender. Deus abençoe, eu vi sua mão. Há mais alguém? Eu quero hoje entregar-me a Jesus como meu Salvador. Há mais alguém? Levante sua mão, deixe-nos saber que você entendeu a mensagem do Evangelho, que é muito mais do que religião. É uma vida com Cristo. E você diz, eu quero essa vida, eu quero esse amor. Eu quero esse perdão, eu quero essa salvação. Há mais alguém? Levante sua mão. Bem alto para que eu possa ver. Nós vamos orar por você. Há mais alguém? Mais alguém? Há mais alguém? Deus te abençoe, eu vi sua mão. Há mais alguém? Quero Cristo na minha história. Ainda alguém? Você entendeu que Cristo é a única esperança. Eu vou pedir a vocês que venham à frente, por favor. Podem vir.
Qual o seu nome? Arnaldo. E o seu? Neuza. Vocês creem em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Sim. Amém, irmãos? Que bênção. Vamos ficar em pé? Vamos orar, pastor Carlos Júnior. Amém. Eles são um casal, irmãos. Na mesma noite entregam a vida a Jesus. Que bênção. Pastor Carlos Júnior vai orar. Pai, em nome de Jesus, como nós estamos com os nossos corações radiantes, ó Pai, por este casal que chega até a frente corajosamente, entregando suas vidas, ó Deus, a Jesus Cristo. A melhor decisão, a maior decisão de uma vida, eles estão tomando nessa noite. E nós te louvamos, ó Pai, porque o inferno segue perdendo e o céu segue ganhando, ó Deus. E nós nos alegramos, como os anjos neste momento se alegram, ó Pai. E eu oro agradecido por esta maravilhosa bênção que foi ver este casal chegando até aqui, dizendo que querem Jesus em suas vidas. Pai, os ajude, os abençoe, que essa decisão seja confirmada, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém vai conversar com vocês. Louvado